Agora sim, pode colocar para gravar. Meus amados irmãos, uma alegria estarmos aqui para mais um estudo sobre como tudo começou, estudo que tem nos abençoado bastante aqui na IPA, sobretudo diante dessa constatação das grandezas de Deus e de quanto Ele tem sido bondoso para com nossas vidas, nos dando um esclarecimento e sabedoria para aprendermos mais sobre a sua santa palavra. E hoje nós chegamos ao nosso 12º estudo. Você que tem acompanhado aí, firme e forte, essa nossa trajetória tem sido certamente muito abençoado pelo Senhor. E você que nos acompanha pelo YouTube, por motivo de indisponibilidade, estar aqui conosco, também é convidado a vir participar conosco aqui na IPA, às quartas-feiras, todas as quartas às 19h30, nós nos reunimos então para estudar um pouco mais sobre o criacionismo. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos irmãos, no capítulo de número 1 do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, e vamos ler os versos de 1 até o verso de número 31 e depois ainda o capítulo de número 2. Quando você encontrar, você sentado como está, você acompanhará conosco então a leitura desse texto, Gênesis 1 e Gênesis 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Diz também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. E aí quando ele termina, ele começa no capítulo 2, exatamente no verso 4, é aí que é o início do capítulo 2, dizendo: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Mas já não tinham sido criadas as ervas do campo, a relva? Então, aqui está o tema da nossa reflexão de hoje. Por que que no capítulo 2 se conta novamente a narrativa da criação? Será que nós temos aí duas criações? Será que são dois relatos diferentes juntos aqui no livro de Gênesis? E é isso que a gente vai refletir hoje. E você vai vendo aqui no capítulo 2, dos versos de 4 até 17, esses relatos de uma maneira mais detalhada. Ele vai dizendo: mas uma neblina, verso 6, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, onde também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus irmãos, o livro que nós estamos usando para a base do nosso estudo, você já sabe, é este livro Gênesis 1 e 2, do saudoso
doutor Adalto Lourenço, que não era pastor, mas era um físico, mas também um grande cristão e um grande estudioso do criacionismo. Ele deixou nos grandes obras, uma delas esta, outra também intitulada Como Tudo Começou, que é o tema do nosso estudo de 2025, às quartas-feiras aqui na IPA. Bom, na nossa introdução, meus irmãos, a gente destaca algumas coisas importantes. Primeiro, que várias interpretações têm sido dadas aos 2 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1 e 2, numa tentativa de harmonizá-los, assumindo que exista uma necessidade de fazê-lo. Entretanto, isso não é necessário. Por quê? Porque Gênesis 1 e 2 contam uma mesma história, como já vimos em lições anteriores. Para as interpretar certamente ou corretamente, nós precisamos entender a estrutura sobre a qual elas foram estabelecidas. Essa estrutura permeia toda a revelação de Deus. Deus não revelou a totalidade do seu plano para a humanidade de uma única vez. A Bíblia não se resume só a Gênesis 1 e 2. A revelação dos seus planos, dos seus propósitos, passeia pelo contexto bíblico do Gênesis ao Apocalipse. Por isso nós chamamos que a revelação de Deus ela é progressiva. Ela não é totalitária. Ela não é exaustiva. Deus não chamou Moisés, que registrou aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, disse assim, olha, toma aí, anota toda a minha revelação, porque não teriam livros na Terra que pudessem agasalhar toda a revelação de Deus. É impossível. João nos fala isso no final do seu Evangelho, dizendo que muitos foram os milagres de Jesus, mas nem todos os livros da Terra seriam possíveis para registrar todas as obras do Filho de Deus. Então Deus revela-nos a sua palavra, revela-nos os seus planos, os seus propósitos progressivamente. Então ele fez isso gradativamente. A cada nova revelação, ele acrescentava mais detalhes ao que já tinha sido revelado. Isso também ocorre com a estrutura de Gênesis 1 e 2, que passam também por essa estrutura de um relato detalhado e um relato com mais detalhes ainda, como vemos aqui nesses relatos que se complementam a respeito dos 6 dias da criação. Gênesis 1:1, veja só essa estrutura comigo. Gênesis 1:1 resume a criação que será descrita no primeiro capítulo. Tudo o que você precisa saber, de maneira muito resumida, está em Gênesis 1:1. Vamos ler todos juntos? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Quem foi que criou o universo, os céus e a terra? Quem? Deus. E quando ele criou isso? No princípio. E quando era o princípio? Aí ele vai explicando, né? E ele criou o quê no princípio? Os céus e a terra. É a estrutura resumida da criação. Depois do verso de 2 até o verso 31 que nós acabamos de ler, ele vai expandir, ele vai detalhar dia a dia como ele foi criando as coisas ao seu tempo, de acordo com a sua própria vontade. Já em Gênesis 1, de 28 a 30, ele resume a criação do ser humano, que vai ser melhor descrita em Gênesis 2, quando fala da formação do homem e da mulher. E em Gênesis 2, de 4 a 25, ele expande o que tinha sido dito já em Gênesis 1, 28 a 30, sobre a criação do homem e da mulher. Portanto, queridos, nós não estamos falando de 2 relatos da criação. Nós não estamos falando de 2 criações. Existem teólogos que defendem erradamente que o primeiro capítulo é a narrativa de um grupo de sacerdotes javistas, e o segundo capítulo seria uma narrativa da criação pela mão de um grupo de ex-exilados que retornam para Jerusalém depois do exílio na Babilônia, e incluem o capítulo 2 por serem eloístas, ou seja, já com uma outra visão sobre a criação, o que na realidade não se sustenta
porque aí você teria que desacreditar da autoria mosaica do Pentateuco. E nós temos claramente a revelação de que foi Deus que chamou a Moisés. Assim também era o entendimento do povo judeu, que guardava, perdão, a Torá, ou esses rolos da Bíblia hebraica, como livros sagrados dentro da Arca da Aliança. E nunca tiveram dúvida alguma de que foi o Senhor que deu a Moisés esta revelação dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então essas teorias de duas criações desacreditam o que nunca foi desacreditado e, portanto, não devem ser acolhidas ou aceitas. Existe um relato da criação com uma estrutura narrativa de resumo e detalhe, de apresentação panorâmica e depois aprofundamento da narrativa, como nós vemos aqui, e não somente nesse texto, como também em muitos outros do livro de Gênesis. É importante você ver isso, porque existem muitos textos onde se coloca a genealogia e depois vai se contar a história de cada um daqueles personagens. Isso é uma estrutura muito comum no relato do livro de Gênesis. Então hoje, meus irmãos, nós queremos ver com os irmãos 3 detalhes importantes, 3 aspectos importantes sobre essa narrativa aí de Gênesis 1 e 2. Primeiro, sobre o terceiro dia. O terceiro dia da criação, ele apresenta um aspecto científico de grande relevância. É a teoria da deriva continental, ou do continente único. Em 1800 Alfred Lothar Wegener, que viveu entre 1880 e 1930, ele propôs, veja, não há muito tempo atrás, que os continentes movimentam-se lentamente ao redor da Terra. Essa teoria ficou conhecida como a teoria da deriva continental. Ela foi proposta no ano de 1912. Segundo Wegener, o Dr. Wegener, todos os continentes do planeta, no passado, estavam unidos num único bloco chamado por ele Urkontinent, que é uma palavra alemã que significa a origem dos continentes. E esse termo foi substituído por um outro termo grego que você, de repente, conhece melhor, chamado Pangeia. Toda a terra é o que significa essa expressão, Pangeia, toda a terra. Essa teoria somente recebeu uma consideração científica, com valor de estudo e constatação, a partir do ano de 1964, quando foi realizado o primeiro simpósio sobre esse tema na Sociedade Real da Inglaterra. Essa teoria de Alfred Wegener, da deriva continental, foi que deu origem à moderna teoria das placas tectônicas. Veja só, uma descoberta de não muito tempo atrás, não temos 100 anos ainda, de que essa descoberta relacionada à consideração científica que foi proposta por Wegener lá em 1912, só foi reconhecida pela comunidade científica em 1964 na Inglaterra. Embora existam diferenças, meus irmãos, quanto à origem das forças que causam o movimento das placas tectônicas, existem muitas teorias ainda, algumas merecendo maior aprofundamento e de estudos, não existem divergências quanto à existência de um único continente primordial no início do nosso planeta. As teorias atuais, elas vão convergir nesse sentido, porque já passados 100 anos de muitas pesquisas e de muitas evidências colhidas pelos cientistas, geólogos, todas atestam a favor dessa proposta de Alfred Lothar Wegener, da derivação continental, ou da deriva continental. E essas teorias tentam demonstrar a existência de 3 possíveis supercontinentes ao longo da história do planeta Terra, e conforme essa influência das placas tectônicas foi influenciando a separação desses continentes. Esses 4 grandes supercontinentes mencionados pelos estudiosos são Colômbia, Rodínia, aliás, são 3, não é? Colômbia, Rodínia e Pangeia. E Pangeia seria o último estágio. Independentemente do que as pesquisas futuras irão revelar sobre a veracidade dessas propostas científicas,
da deriva continental, um fato permanece. O planeta Terra, na sua origem, possuía um único continente e um único oceano. E é exatamente isso que a Bíblia nos narra em Gênesis 1, 9 e 10. Vamos ver com atenção? Gênesis 1, versos 9 e 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E veja, 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Passaram a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então, ele vai dizer já mais à frente, não é? Então, queridos, milênios antes da teoria das placas tectônicas ser formulada, o relato bíblico já falava da existência de um único continente primordial que vai ser descoberto muito tempo depois por Alfred Wegener. E de um único oceano e da deriva continental, como vamos por inferência em Gênesis 10, 25. No verso 25 ele também diz a esse respeito, nos falando o quê? Aliás, Gênesis capítulo 10, verso 25. Vamos ver nas nossas Bíblias o que nos diz esse texto. Gênesis 10, verso 25. Olha só que interessante. Às vezes essas informações, queridos, passam desapercebidas no nosso estudo devocional, porque a gente não para olhar a Bíblia com essa autoridade científica que ela tem. Vamos lá, Gênesis 10, 25, leia comigo. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias... O que aconteceu? Em seus dias se repartiu a terra. Veja só, uma hora aquele continente que era único se repartiu, se separou. Uma descoberta científica muito recente, menos de 100 anos atrás, é narrada na Bíblia desde o princípio. Mas olha, essa ligação, essa demonstração, ela não está aí para dizer, olha, tá vendo, a ciência está certa, ou então a Bíblia ela se evidencia em tudo. Ela não está aqui para provar, né, que ela está certa. Ela está para ser crida, mas ela nos traz evidências, sim, que estão ao nosso redor. Inclusive, conforme Deus nos permite que nós descubramos essas evidências na natureza, nós vamos então chegando às mesmas conclusões de que se não tivéssemos estudado nada e crido na sua santa palavra, já estaríamos no caminho certo. Isso não significa que nós não devamos nos desafiar para olhar a criação e identificar cada uma das provas cabais que Deus nos dá que Ele criou tudo que existe e que não há dúvidas disso. Isso fica muito claro aqui nesse aspecto sobre o terceiro dia. Um segundo aspecto, meus irmãos, que é interessante refletirmos é sobre a criação da vegetação. Preste bastante atenção comigo. Segundo os evolucionistas, as plantas terrestres teriam evoluído de formas mais simples, como as algas. E conforme o processo de sobrevivência, processo de evolução natural, segundo eles defendem, elas teriam então surgido há 1 bilhão e 200 milhões de anos, evoluído, dando origem às plantas terrestres, que teriam 450 milhões de anos de existência, as plantas, as árvores, as plantas terrestres. Para os evolucionistas, o último maior grupo de plantas a se desenvolver foi o das gramíneas. Quem sabe me dizer que tipo de planta é essa? Poxa, isso é tão fácil. Que tipo de plantas são essas pertencentes à espécie das gramíneas? Alguém se arrisca? Não? São as gramas. As gramíneas, também conhecidas como capins, gramas e relvas. Guarde essa informação. Essa é a teoria evolucionista. Mas, segundo o relato bíblico, a criação das plantas ocorreu não num processo que levou todos esses milhões de anos,
mas num processo simultâneo. Vamos ver o que nos diz Gênesis 1, de 11 a 13. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. É importante notar, meus irmãos, que no relato bíblico, a nomenclatura utilizada pelas Escrituras Sagradas não é a mesma utilizada pela taxonomia atual. Deus chama de vegetação aquilo que nós hoje chamamos de reino plantae, ou reino vegetal. A vegetação, queridos, quando a gente vai refletir sobre a biologia, sobre a estrutura molecular das plantas, elas são formas de vida chamadas autotróficas. O que isso significa, pastor? Autotróficas, ou seja, elas mesmas produzem o seu próprio alimento, em cujas células desses alimentos encontram-se uma ou mais organelas, que são estruturas com funções delimitadas por membranas próprias, especializadas na produção de material orgânico a partir de material inorgânico e da energia solar, conhecida como os cloroplastos, que possuem a clorofila, que é o pigmento responsável pela cor verde. É por isso que as árvores, as plantas têm um fator ecossistêmico fundamental para a saúde do nosso planeta, como também da nossa. E principalmente por esse fato celular, por esse fato da sua própria constituição química e de organismos. Os cloroplastos, que dão esse pigmento da cor verde também, são organelas nas plantas presentes em chamadas plantas fotossintetizadoras. Daí vem a palavra fotossíntese. Por quê? Porque precisam elas da luz do sol, para que o processo de troca de moléculas aconteça e a planta produza seu próprio alimento. Como isso seria possível, eu pergunto a você? Segundo o relato bíblico, sendo que o sol só foi criado no quarto dia. E aí, a Bíblia errou? O que vocês acham? Sim ou não? Hein? Não ouvi, gente. Sim ou não? A Bíblia não erra. Como que explica então isso? E agora, pastor? Como é que explica o fato das plantas terem sido criadas no terceiro dia, quando ainda o sol não tinha sido criado? Pois é dito que os luzeiros foram criados no quarto dia, a gente acabou de ler. Existem duas respostas para isso, meus irmãos. A primeira é uma resposta de um dos pais da igreja, chamado Teófilo. E ele, que era bispo de Antioquia, por volta do ano 181 depois de Cristo. Ele dizia, abre aspas, no quarto dia os luminares foram criados, sendo que Deus vê de antemão. Ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos, ele dizendo isso, que iriam dizer que as coisas produzidas na terra vieram das estrelas, de forma que eles poderiam colocar Deus de lado, mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas. Assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa daquilo que veio antes. Essa é a explicação de Teófilo de Antioquia. O que ele propôs, queridos, é a completa dependência de todas as coisas criadas do seu Criador. Nada depende dos fatores externos, mas depende de quem o criou. Se Deus criou, ele já era suficiente para a existência das plantas no terceiro dia, mesmo sem o sol. Essa afirmação é corroborada pela Bíblia, por meio de expressões do tipo, como nós encontramos em Hebreus 1, verso 3. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou como em Atos 17, versos 28, parte A. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A natureza, meus irmãos, sejam as plantas, sejam os animais, seres humanos, os corpos celestes, a gravitação dos astros, tudo não foi criada para existir sem Deus. Só existe com o Senhor. Toda a natureza existe por Ele e é mantida por Ele.
não é por causa do sol, não é por causa da gravidade, é porque Deus sustenta os detalhes da criação e desde o menor, no microscópico, até o macro, o universo e a sua majestosa infinitude, revelando algo muito maior que ele próprio, que é o seu Criador, é o Senhor. E existe uma segunda resposta e é muito lógica e científica, para esta possibilidade factível e comprovável de que sim, é possível que as plantas tivessem sido criadas, como a palavra de Deus nos orienta, sem a necessidade do sol. Veja, as plantas precisam de luz para o quê? Produzir, por meio da fotossíntese, o alimento que elas mesmas precisam e necessitam. No entanto, a luz já havia sido criada no primeiro dia. Volte lá para Gênesis 1 e veja no verso de número 3. Tudo isso no primeiro dia. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Os corpos celestes já tinham sido criados, sim ou não? Não. Somente no quarto dia. No primeiro dia já tinha luz. Assim, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista teológico, não existe uma razão específica pela qual o relato bíblico da criação não possa ser aceito como verdadeiro. Porque a luz, ela não passa pela existência dos astros. Mas como, pastor, que isso era possível? O próprio Deus trouxe pela palavra do seu poder a existência da luz. Agora, como explicar isso? Nós não sabemos. Seu poder, entretanto, não nos permite duvidar. Ele disse e assim foi feito. A luz, portanto, ela é o fator que permite com que as plantas se reproduzam e cresçam e sobrevivam. E já havia luz, entretanto, ainda não havia o sol. Só foi criado no quarto dia. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, precisamos refletir também sobre um aspecto relacionado ao sexto dia. Veja só. O sexto dia da criação, onde foram criados os animais terrestres e o homem, ele não parece apresentar nenhum problema com respeito ao terceiro dia que nós acabamos de ver. A leitura do texto é bastante clara. Deus cria os animais terrestres e o ser humano e dá a eles plantas específicas para alimento. Como você vê aí nos versos de 24 até 31 do capítulo 1. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Veja, no sexto dia é dito que Deus criou os animais, o homem, e deu-lhes plantas específicas para que dela comessem. Mas isso não anula o fato que já havia relva do campo. Somos informados que no sexto dia, portanto, ocorreu a criação dos animais terrestres e do ser humano. Não são oferecidos detalhes dessa criação no capítulo 1, a não ser alguns fatos que estão relacionados à natureza e à função do ser humano, o que vai ser detalhado melhor
no capítulo de número 2. Conclusão, meus irmãos, nessa noite. Ao analisarmos as teorias sobre duas supostas criações em Gênesis 2, à luz da teologia reformada, nós compreendemos que a narrativa bíblica não apresenta duas criações distintas, mas um relato complementar e aprofundado do capítulo anterior. A Escritura nos revela um Criador soberano que estabelece uma ordem perfeita na criação, refletindo a sua glória e propósito. No terceiro dia, Deus ordenou que a terra produzisse vegetação, ervas, árvores frutíferas, antecipando a provisão necessária para toda a vida que seria criada. Já no sexto dia, ao formar o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor demonstrou seu propósito ao designá-lo como administrador da criação, seu fiel mordomo, despenseiro. Gênesis 2, então, queridos, aprofunda essa realidade ao detalhar a criação do homem e sua relação com o ambiente ao seu redor, incluindo a vegetação especificamente preparada no Éden para que eles se alimentassem. Dessa forma, não há contradição, mas harmonia na revelação bíblica. A Escritura exalta a Deus como Criador soberano, refutando qualquer ideia de evolução aleatória ou surgimento espontâneo do universo. A ciência, embora limitada, também aponta nessa direção. Uma frase que nós separamos para encerrar, muito interessante. Veja só, Sir Fred Hoyle, que viveu entre os anos de 1915 e 2001, era um astrônomo e astrofísico britânico, defensor do criacionismo e crítico da teoria do Big Bang. Ele dizia: a chance de que uma célula simples tenha se formado por acaso é comparável à probabilidade de que um tornado passando por um ferro velho monte um Boeing 747. Qual é a probabilidade disso acontecer? Hein? Vocês já viram acontecer isso? Um tornado passando por um ferro velho e pegando aquele monte de ferragem, carro enferrujado e transformando num avião de tecnologia avançada, um Boeing 747. Veja, isso lá no passado, no século passado, essa afirmação de Sir Fred Hoyle, nos reafirmando da autoridade do relato das Sagradas Escrituras sobre a criação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, possamos continuar nessa nossa caminhada até o final do ano. Você que tiver oportunidade vai também ganhar um desses livros, se você tiver o maior número de frequências até o final do ano. Os 3 mais frequentadores vão ganhar um exemplar desse livro que nós estamos estudando, Gênesis 1 e 2. Vamos ficar de pé, queridos. Você que nos acompanhou pelo YouTube, fica convidado para estar junto conosco aqui. Venha participar presencialmente, é muito melhor. Você tem a oportunidade de estar aqui orando, louvando a Deus, na comunhão dos irmãos. E nós lembramos a você que aí no nosso lado esquerdo ou direito, não sei muito bem, nós temos um QR Code aqui da IPA, onde você pode ser também um ajudador desse trabalho, não do pastor Gabriel, nem da Igreja Presbiteriana de Ananindeua, mas do Senhor. E você apontando a câmera do seu celular, você pode então ser um dizimista, um ofertante da obra do Senhor na conta bancária da IPA. E com isso você vai possibilitar que não só este material, como muitos outros, continue a ser produzido, sobretudo no investimento da obra missionária, com compra de materiais, sustento de missionários no campo e o desenvolvimento do trabalho do Senhor aqui em Ananindeua, no Pará. Vamos fazer uma oração, querido, de encerramento. Queria que o microfone fosse levado para nós.